Bom, tenho visto isso acontecendo muito ultimamente. Toda semana recebo diversos pedidos de consulta para tratar aí desse assunto, tá? E se você se encontra nessa mesma situação, você que está aqui nos Estados Unidos, é importante você consultar-se com um advogado de imigração para tratar desse assunto, ok? Principalmente pessoas, tenho visto isso acontecendo muito com pessoas que chegaram ali 2021 aqui nos Estados Unidos, 2022, principalmente naquela janela quando estava fechando o boletim de vistos para o EB2, EB2NW ali, finalzinho do ano de 2022, porque teve uma onda muito grande de essas consultorias aí, protocolando inúmeros, centenas, talvez milhares de pedidos de 140, junto com ajustamento de status, tá? Porque a janela estava fechando ali. E o que acontece? A pessoa entra como turista, ou às vezes já estava com status de estudante, protocola ali o I-140 junto com o ajustamento de status de um EB2NW, principalmente a gente vê isso acontecendo muito com o EB2NW, protocolou ali e não deu prorrogação ao seu status talvez de turista, não mudou o status de estudante, ou se já estava com status de estudante, foi informado que no momento que protocola o I-140 junto com o ajuste de status, que poderia parar de estudar, enfim, que não precisaria mais ter o que a gente chama de um underlying non-immigrant status, um status de não imigrante, para te amparar, fazer aquela rede de proteções embaixo de um pedido de 140 junto com ajustamento de status. Se esse é o seu caso e você teve o I-140 negado, daquela primeira petição que você fez, e em algum momento o seu I-485 ele vai cair. Tá? O seu I-485, seu ajustamento de status, ele fica pendurado no I-140. Uma vez que o I-140 cai, em algum momento ele vai cair, mais cedo ou mais tarde. Não sabemos se vai ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, o certo é que ele vai cair. E no momento que ele cair, e se você não tiver um status de não imigrante mais válido para te proteger ali, você está numa situação bem delicada. Você vai começar a computar tempo de presença ilegal nos Estados Unidos. E isso é muito importante, porque uma vez que você computar mais do que 180 dias de presença ilegal nos Estados Unidos e sai dos Estados Unidos, você fica banido por 3 anos dos Estados Unidos. Se você computar mais do que um ano e sai dos Estados Unidos, aí o banimento é de 10 anos. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho uma reaplicação e essa reaplicação foi aprovada, o meu I-140. Você não vai conseguir mais fazer ajustamento de status, porque quando você protocolou, você não tinha mais um status de não imigrante válido, ou se já estava sem o status de não imigrante válido, você há mais do que 180 dias sem esse status. Tá? Então, se isso for o seu caso, mesmo que você tenha uma segunda reaplicação, ou até a terceira, tem gente que está na quarta e consegue uma aprovação do I-140, não vai conseguir ajustar o status dentro dos Estados Unidos através do employment-based, tá bom? Então, a gente tem visto acontecer isso muito. Não é que você não vai poder chegar ao Green Card, talvez você consiga, mas não via ajustamento de status mais dentro dos Estados Unidos. Talvez você possa fazer isso agora via consular, tá? Transferir o seu processo para o consulado, por isso que é importante que você não compute mais do que 180 dias de presença ilegal, porque aí nem via consulado, porque ao sair você ficaria banido por 3 ou 10 anos de retornar para os Estados Unidos. Então, muito cuidado, por isso que é importante se consultar com o seu advogado aí, para alinhar bem, tá? De repente uma saída dos Estados Unidos possa ser necessário para que você possa chegar ao Green Card. Porque via ajustamento de status, tome muito cuidado, porque às vezes pega uma exceção, aconteceu com alguém e começam a vender aquilo como se fosse a regra, tá? E a gente tem visto aí também acontecendo de pessoas que conseguiram o Green Card nessa situação, por um erro do USCIS, eles estão revisitando
fazendo uma auditoria para avaliar alguns desses casos aí, para saber se, quando a imigração emitiu aquele green card, se a pessoa já estava sem status imigratório nos Estados Unidos há mais de 180 dias, por um employment base, um EB1, um EB2, um EB3, e por isso não poderia mais fazer ajustamento de status dentro dos Estados Unidos. A imigração tem esse poder, essa prerrogativa de fazer auditorias e ver se, quando aprovou o caso, se o caso era para ser realmente aprovado. Caso não era para ter sido aprovado, eles podem revogar aquela residência permanente e a pessoa perder aí o green card. Então, está nessa situação aí, consulte com o advogado para saber a melhor saída para o seu caso, tá bom? Boa sorte.